Meu nome é Romilson, estamos aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero estar falando sobre a importância do dia 15 de Abib. Você conhece hoje como Nissan. O nome do mês correto é Abib. Do dia 15 de Abib, a importância desse dia. Por quê? Porque vai ser nesse dia que vai acontecer algo tremendo sobre toda a terra. O que vai acontecer nesse dia? Vai acontecer o arrebatamento dos primogênitos. Vai acontecer o arrebatamento da igreja fiel, do filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. O arrebatamento dos vencedores, ele vai acontecer no dia 15 de Abib. Então eu quero falar sobre a importância desse dia dentro das Escrituras. Mas primeiro eu quero estar lendo Mateus, capítulo 24, versículo 32, mais uma vez. Aqui diz assim: aprendam dessa ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. E lhes garanto que esta geração de modo algum passará, até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Então veja bem, meus irmãos, aqui Yahshua, ele está contando que a geração que vê essa figueira brotar era a última geração. Uma geração, ela tem de 70 a 80 anos. Isso está registrado no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10. Uma geração tem de 70 a 90 anos. Então a figueira que é Israel brotou em 1948. Israel está com 73 anos. E não foi à toa que Israel brotou no mês de maio. Por quê? Porque Yahshua disse, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. O Eterno vai deixar o arrebatamento chegar bem próximo de Israel completar 74 anos. Mas não vai permitir Israel completar 74 anos antes que aconteça o arrebatamento do filho varão. O arrebatamento dos vencedores. O arrebatamento dos vencedores, tudo indica que ele vai acontecer agora, dia 16 de abril, que vai ser dia 15 de Abib, lá em Israel. Por quê? Porque não vai completar essa geração. Uma geração é de 70 a 80 anos, 73, mais 7 anos da tribulação são 80 anos. Então nós estamos agora no limiar, nós estamos no limite para essa profecia se cumprir. Porém, aqui está escrito, com respeito àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Isso aqui, meus irmãos, é um grande engano de Satanás. Esse versículo foi acrescentado pela Igreja Católica. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que o filho varão, que os primogênitos, que a igreja fiel, fique sabendo quando é que vai acontecer o arrebatamento. Por isso ele usou esses homens malignos da Igreja Católica para acrescentar esse versículo no livro de Mateus. Eu já li várias vezes, vou ler novamente agora Lucas. A mesma parábola, porém agora não existe esse versículo. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Por quê? Porque o livro de Lucas é que é considerado como inspirado. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios que Yahshua iria ressuscitar no terceiro dia. Ele fala assim, conforme as escrituras dizem, que Yahshua iria ressuscitar no terceiro dia. No Velho Testamento não tem nenhum versículo mostrando que Yahshua ia ressuscitar no terceiro dia. Então o apóstolo Shaul chamou o livro de Lucas de escritura. E ele falou que ele primeiro ressuscitou e apareceu primeiro para Pedro. O único livro que fala que Yahshua ressuscitou primeiro para Pedro foi o livro de Lucas. Então ele que é inspirado. Olha o que está escrito nele aqui. Aqui diz assim, Lucas 21, versículo 29. Então lhes contou uma ilustração. Reparem na figueira e todas as outras árvores. Quando elas estão brotando, vocês veem e sabem por si mesmo que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem essas coisas acontecer, saibam que o reino do Criador está próximo. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará, até que todas as coisas aconteçam. Céus e terra passarão, as minhas palavras de modo algum passarão. Aqui ele termina a narração.
mas não fala, ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. Esse versículo não consta no livro de Lucas. Por quê? Porque o Eterno, no livro de Amós, diz que ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Ele não faz nada sem antes revelar. Então, o Eterno, ele nos revelou o dia do arrebatamento. Que dia que é, Romeu? Dia 15 de Abib. Então, meus irmãos, o dia do arrebatamento, ele está marcado pelo Eterno. Foi o Eterno que marcou esse dia. Não sou eu que estou marcando data. Não é Romilson que está marcando data. O Eterno marcou o dia do arrebatamento. E ele mostra isso desde o primeiro livro, desde o início do Gênesis. O Eterno mostra que o dia da redenção, o dia do arrebatamento, ele vai acontecer no dia 15 de Abib. Vou estar lendo para vocês aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 21 diz assim: Ial fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vesti-los. Não tinha acontecido nenhuma morte ainda até aquele momento. A partir da hora que o Eterno criou os animais, e criou Adão e criou Eva, ainda não tinha ocorrido nenhuma morte no paraíso. Porém, a primeira morte que ocorreu foi a morte do cordeiro. Esse cordeiro aqui, ele representa Ialcha. E quem matou esse cordeiro? Ial dos exércitos. Ial dos exércitos levou o cordeiro à morte e tirou a sua pele e cobriu Adão e Eva com a pele do cordeiro. Mas por que o Eterno fez isso? Porque o homem havia caído. Adão e Eva haviam pecado. Eles agora estavam correndo da presença do Eterno, estavam se escondendo do Eterno. Mas o Eterno quer o homem próximo dele. Mas para isso acontecer, tem que haver a redenção. E a redenção agora, ela iria acontecer de que forma? Através do sangue do cordeiro. Então até ali não havia morte. Mas o Eterno trouxe a morte do cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. Por quê? Porque quando eles estavam vestidos de figueira, eles estavam nus perante o Eterno. E o homem não pode chegar nu perante o Eterno. Então a única maneira do homem estar vestido perante o Eterno e estar justificado diante do Eterno é através do sacrifício do cordeiro. Está entendendo, meus irmãos? Então desde o livro de Gênesis, o Eterno está mostrando o dia da redenção, o dia do resgate, o dia do livramento, o dia que o homem é justificado diante dele. Esse dia é o dia 15 de Abib. É o dia 15 de Nissan, o dia 15 de Abib. Então, a data da redenção, a data do arrebatamento, foi marcado pelo Eterno, desde a fundação do mundo. Por quê? Porque esse cordeiro que foi sacrificado aqui em Gênesis, ele representa Ialcha. Aonde está isso, meus? Apocalipse capítulo 13. Fala que Ialcha é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. Fala que Ialcha é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. E nós sabemos que Ialcha, quando ele veio na terra, ele morreu no dia 15 de Nissan. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 22. Ialcha morreu no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Ali ainda diz assim, que é o dia do sacrifício. Então, Ialcha morreu no dia 15 de Abib. Mostrando que aquele cordeiro lá do livro de Gênesis foi sacrificado no dia 15 de Abib, no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib. E está no livro de Apocalipse, então está escrito o quê? No livro de Apocalipse está escrito que Ialcha é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, desde o livro de Gênesis, o Eterno está mostrando a importância desse dia. E o Eterno está mostrando que esse dia é o dia do resgate, é o dia da nossa redenção. O Nes de Nissan está associado, de acordo com a nossa tradição, à palavra Nes, que significa milagre. Obviamente, nos lembra primeiro o milagre da saída do Egito. A grande festa que tem no mês de Nissan é o dia 15 de Nissan, a saída de Mitzrayim, a saída do Egito, que foi gloriosa com todas as pragas, a fenda do Mar Vermelho. Então, muitos milagres. Por isso, o mês de Nissan é chamado o mês dos milagres, propício para acontecer coisas sobrenaturais, coisas acima da lógica. Então muitas pessoas dizem, Romilson está marcando data. Não, quem marcou a data foi Ial, o Todo-Poderoso. Não foi Romilson que marcou a data, não. Romilson ganhou a revelação do dia do arrebatamento. Ele não marcou a data do dia do arrebatamento, não. Ele ganhou a revelação do dia do arrebatamento que a Igreja Católica escondeu, acrescentando esse versículo, ninguém sabe o dia e nem a hora. Caiu por terra, porque o Eterno, ele revela aquilo que está oculto, e ele revela aos seus profetas. Olha o que está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Por quê?
Porque todas as coisas mais importantes que já aconteceu nessa terra, as coisas mais extraordinárias que já aconteceu nessa terra, aconteceu no dia 15 de Abib. Olha o que está escrito aqui. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a pôs sobre os ombros de Isaque, seu filho. Depois pegou o fogo e a faca, e os dois seguiram juntos. Aqui está dizendo que Abraão pegou a lenha, colocou sobre os ombros de Isaque, foi levando ele para onde? Levando ele para sacrificar. E isso aqui era o dia 15 de Abib. Por quê, Romeu? Porque Isaque é uma tipologia, é um símbolo de Yahshua, é uma tipologia exata de Yahshua. E Abraão é um símbolo do pai, entregando seu filho para poder ser sacrificado. É tanto que aqui, Abraão colocou um fecho de lenha sobre as costas de Isaque para ele levar. Representa o madeiro que Yahshua carregou, mostrando que os dois aqui é uma tipologia exata do pai entregando seu filho em sacrifício. Então, Abraão representava o pai e Yahshua representava o filho. É tanto que o pai entregou o filho. E o filho aqui, ele não se recusou. Ele não recusou. O que ele fala? Ele diz assim: então Isaque disse a Abraão, seu pai: pai. Ele respondeu: sim, meu filho. E ele continuou: aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para a oferta queimada? Abraão respondeu: meu filho, o próprio Criador providenciará a ovelha para a oferta queimada. E os dois prosseguiram junto. Quando chegou lá no local, não tinha ovelha, coisa nenhuma. Abraão amarrou as mãos de Isaque para poder ser sacrificado. Ele não reagiu. Ele entregou, deixou o pai dele oferecer ele em sacrifício. Estava deixando o pai dele oferecer ele em sacrifício. Por quê? Porque Yahshua não resistiu. Ele veio de livre e espontânea vontade. Isso aqui mostra uma tipologia exata do Criador e do seu filho. Então aqui no versículo 13 diz assim: com isso Abraão levantou os olhos e viu ali perto um carneiro preso pelo chifre numa moita. De modo que Abraão foi até lá, pegou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Aqui então o carneiro, a ovelha, foi sacrificada mais uma vez. Mostrando o quê? Mostrando o dia 15 de Abib. Algo extraordinário aqui aconteceu novamente. O Eterno estava mostrando mais uma vez que o seu filho iria vir nessa terra morrer por nós no dia 15 de Abib. Por quê? Porque esse é o dia do resgate. Esse é o dia da redenção do homem. A redenção do homem começou a ser mostrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando o Eterno matou um cordeiro e vestiu Adão com a pele do cordeiro. Ali o Eterno estava mostrando o mês e o dia que ia acontecer a redenção do homem, que ia acontecer o resgate do homem. É isso que eu estou tentando passar para os irmãos, está entendendo, meus irmãos? Então, o dia não foi Romilson que marcou, foi o Eterno que marcou essa data. Essa data, dia 15 de Nissan, é a data mais importante que tem dentro das Escrituras Sagradas. E é onde aconteceu as coisas mais extraordinárias em toda a terra. O próximo capítulo que eu quero ler para os irmãos, o próximo capítulo que eu quero ler é Êxodo, capítulo 12. Aqui diz assim: então Yahweh disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vocês. Olha aqui que coisa tremenda, meus irmãos. O Eterno falou para Moisés: este mês agora vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Olha aqui agora o que está escrito no próximo versículo, versículo 14. Esse dia será para vocês um dia de recordação. Celebrem-no como festividade para Yahweh, por todas a sua geração. Vocês devem celebrá-lo, pois é um decreto permanente. Então o Eterno falou: esse será para vocês um dia de recordação. Um dia para vocês colocar na memória. Um dia para vocês colocar no coração. Guarda esse dia no coração de vocês. Guarda esse mês no coração de vocês. Esse mês é o mês de Abib. Por quê? Porque foi nesse mês que vocês ganharam a redenção. Foi nesse mês que vocês saíram do Egito. E guarda esse dia, o dia 15 de Abib. Guarda no coração de vocês. Guarda na mente de vocês. Guarda na sua mente, meu irmão. Guarda o dia 15 de Abib, porque é nesse dia que Yahshua vai arrancar nós daqui e levar nós para a glória. Está entendendo? Quanto Yahweh é tremendo. O dia 15 de Abib é o dia da nossa redenção. Você já viu mudar o mês do calendário? Você já viu mudar o dia e o mês do calendário? Esse dia ele tem esse poder. Ele mexe no mundo espiritual. Ele mexe no mundo físico. O dia, o mês foi mudado. O Eterno falou: da agora para frente o ano é para ser contado a partir desse mês e a partir desse dia. Vai mudar.
O Eterno falou, vocês vão mexer no calendário agora. O calendário agora, o primeiro mês, vai ser esse aqui. Esse aqui é o primeiro mês, e o primeiro dia é esse aqui. É tanto que quando Yahushua veio e morreu no madeiro, o calendário foi mudado novamente. Por isso que hoje fala, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. É antes do Mashiach e depois do Mashiach. Ele rachou o calendário no meio. Por quê? Porque na hora que ele bradou no madeiro, algo extraordinário aconteceu. Aconteceu a redenção do nosso espírito. Então esse dia ele tem um poder tremendo. É o dia 15 de Abib. É o dia da nossa redenção. E a outra passagem que eu quero estar lendo é Josué, capítulo 4, versículo 19. Diz assim, o povo saiu do Jordão, dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gigal, na fronteira de Jericó. Eles saíram no dia 15 de Abib. E aí quando foi para eles entrarem na terra do descanso, o Eterno virou e falou, para aí, não entra agora não. Para na fronteira, não entra para dentro do descanso agora, não entra para a terra do descanso agora, para aí na fronteira. Por quê? Porque era para eles entrar no dia 15. Esse é o dia de entrar no descanso do Eterno. No livro de Hebreus fala que ainda existe um descanso para nós. No livro de Salmos fala que ainda existe um descanso para nós entrar. Lá na glória, porém tem o dia marcado. Esse dia é o dia 15 de Abib. O Eterno falou, para na fronteira aí, não entra não. Não entra não. Aí aqui o que o texto diz aqui, ó. O texto no capítulo 5, versículo 10 diz assim, os israelitas permaneceram acampados em Gigal. E no dia 14 do mês, ao anoitecer, celebraram a Páscoa, a Pessa, nas planícies desérticas de Jericó. E no dia seguinte à Páscoa, nesse mesmo dia começaram a comer dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos torrados. Então eles entraram no dia 15 de Abib. O Eterno falou, para na fronteira aí. No dia 14, celebra a Páscoa. Quando deu no dia 15, o Eterno falou, agora vocês podem entrar. Porque esse é o dia de vocês entrarem na terra do descanso. Esse é o dia da redenção. Esse é o dia da libertação. Esse é o dia de vocês chegarem na minha presença. Está entendendo, meus irmãos? É aqui que o povo do Eterno vai entrar. É no dia 15 de Abib que o povo do Eterno vai entrar lá na glória. Eles rodaram 40 anos, podia entrar qualquer mês, podia entrar qualquer dia. Mas o Eterno não aceitou. O Eterno falou, vocês saíram, foi no dia 15, vocês vão entrar no dia 15. Porque esse é o dia de entrar na terra do descanso. Esse dia é maravilhoso. É o dia 15 de Abib. Ninguém arranca isso de nós, meus irmãos. É o dia 15. Ah, ninguém sabe o dia e na hora. Não sabia, meus irmãos, até o Eterno revelar. Porque agora nós sabemos, é o dia 15 de Abib. Não vai acontecer arrebatamento fora do dia 15 de Abib. Outro versículo que eu quero ler agora é Neemias, capítulo 2. Por quê? Porque nesse capítulo aqui mostra o dia do arrebatamento. Mostra quando é que vai ser o dia do arrebatamento. Por quê? Porque nesse capítulo aqui fala quando iniciou-se as 70 semanas de Daniel. Se você não assistiu o vídeo lá, eu vou deixar a descrição e você assiste lá para você ver. Lá eu mostrei que a última semana, a semana de número 70, ela vai iniciar no dia 15 de Abib com o arrebatamento da igreja de Filadélfia. Ela inicia com o arrebatamento da igreja de Filadélfia. Depois vem o anticristo, o antimachia, faz um acordo de paz com Israel 30 dias depois do arrebatamento. Assista lá para você entender. Então vou estar lendo aqui, ó. Neemias, capítulo 2, versículo 1 diz assim, no mês de Nissan, ou seja, no mês de Abib, no 20º ano do rei Astaxerxes, colocou-se o vinho diante dele, e de costume peguei o vinho e servi ao rei, mas eu nunca tinha estado abatido na presença dele. Aí o rei perguntou para ele, por que você está triste? Ele disse, porque Yal-Shalom está destruído, o templo está destruído, eu queria reconstruir aquele templo. E o rei então entregou o decreto para ele. Em que mês? No mês de Abib. Em que dia, Romeus? No dia 15 de Abib. Por quê? Porque cada semana iniciava no dia 15 e terminava-se no dia 15. Iniciava-se no dia 15 e terminava-se no dia 15. E Yahshua morreu na semana de número 63, quando ela terminou e foi para iniciar. Ele terminou fechando a semana de número 63. E na guerra de Massada, terminou-se a semana de número 69. Flávio Josefo mostra que na guerra de Massada, no ano 73, houve a guerra de Massada e ali a figueira, Israel, foi cortado e lançado para fora do seu país. Vou colocar o documento aí para vocês verem aí, que foi no 15º dia, no primeiro dia da festa dos pães asmos, no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib, a figueira foi cortada. Então as coisas mais extraordinárias que já aconteceu no dia 15 de Abib. Tá entendendo, meus irmãos? Lucas capítulo 22, versículo 7 diz assim, chegou o primeiro dia da festividade dos pães asmos sem fermento.
em que se tem de oferecer o sacrifício pascual. Então Yahshua enviou Pedro e Elhana dizendo, vão, aprontem a refeição pascual para que comamos. Então aqui está mostrando o dia que Yahshua morreu. No primeiro dia da festa dos pães asmos. Qual que é o primeiro dia da festa dos pães asmos? No dia 15 de Abib. Yahshua foi lá e falou assim, vai lá e prepara o cordeiro pascual para nós comer ele. Em que dia? No dia 15 de Abib. Então ele morreu nesse dia. E o que aconteceu nesse dia, meus irmãos? O que aconteceu nesse dia? No dia que Yahshua morreu, nós ganhamos a libertação do nosso espírito. E Yahshua libertou o nosso espírito no dia que ele bradou. Lá no madeiro nós ganhamos a redenção do nosso espírito. Nós ganhamos a redenção do nosso espírito. Agora falta nós ganharmos a redenção do nosso corpo. No livro de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Se Yahshua libertou o nosso espírito no dia 15 de Abib, o dia 15 de Abib também será o dia da redenção do nosso corpo. Será o dia da libertação do nosso corpo. Será o dia da redenção do nosso corpo. Por isso que Yahshua disse assim, quando começarem a ver essas coisas tudo acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. A redenção do Espírito ocorreu no dia 15 de Abib. A redenção do nosso corpo também vai acontecer no dia 15 de Abib. Esse dia é tremendo, irmãos. Esse dia é magnífico. Yahshua ficou pregado 6 horas no madeiro. Cada hora representando 1 milênio. Por quê? Porque Yahshua, ele vai dar a redenção para toda a terra também. Ele vai vir para resgatar a terra. A terra também está clamando por redenção. Toda a criação está clamando pela redenção de Yahshua. Então ele ficou 6 horas no madeiro pregado. Cada hora equivale a 1000 anos. Nós estamos agora para completar 6.000 anos. Porque o calendário original está no ano 5.992. Mas em abril agora o calendário vai passar para 5.993. Restando somente 7 anos para completar os 6.000 anos. Yahshua ficou 6 horas no madeiro. Cada hora equivale a 1000 anos. Cada hora equivale a 1000 anos. O Eterno está trabalhando desde a fundação do mundo para resgatar a humanidade e resgatar o planeta Terra, resgatar todos os homens que nasceram de Adão e Eva. O Eterno está trabalhando lá de Gênesis. E a hora que completar 6.000 anos, completa-se o prazo de toda a redenção. Toda a redenção estará consumada em Yahshua Mashiach. Então esse aqui, meus irmãos, é o dia da nossa redenção. É o dia do nosso espírito. É o dia que Yahshua vai resgatar o nosso espírito. Tá entendendo? Foi no dia 15 de Abib. E é interessante, meus irmãos, é aquilo que eu falei. A semana de número 69, ali aconteceu algo extraordinário. Ali a figueira foi cortada. Israel foi lançado para fora do seu país. Israel foi lançado para fora do seu país. Quando? No dia 15 de Abib. Então todos os acontecimentos mais extraordinários que já aconteceu nessa terra, aconteceu no dia 15 de Abib. Com a morte de Adão, depois Ial matando o cordeiro ali, vestindo ele com a pele do cordeiro no dia 15 de Nissan. Depois Isaac, ali Abraão lá ia oferecer-lhe sacrifício no dia 15 de Nissan, simbolizando o sacrifício de Yahshua. O povo de Israel saindo de dentro do Egito no dia 15 de Abib. Entrando na terra do descanso no dia 15 de Abib. As 70 semanas iniciando no dia 15 de Abib. Yahshua morrendo no dia 15 de Abib. A figueira sendo cortada no dia 15 de Abib. E o que vai acontecer agora? Vai acontecer que agora, para iniciar a semana de número 70, Yahweh vai abrir ela com o arrebatamento dos vencedores, com o arrebatamento do filho varão. Por quê? Porque o arrebatamento acontece em que dia? Vou estar lendo para os irmãos. Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: pois estou confiante no seguinte, aquele que começou uma boa obra em vocês, a completará até o dia do Mashiach. Está falando que o Eterno vai nos transformar na imagem do seu Filho. Foi ele que começou essa boa obra em nós. E ele vai fazer isso até no dia do Mashiach. Então agora eu vou interpretar. Até no dia do Cordeiro. Porque Yahshua é o Cordeiro. E qual que é o dia do Cordeiro? O dia do Cordeiro é o dia 15 de Abib. Porque foi nesse dia que ele foi sacrificado. E ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. No dia 15 de Abib. Foi nesse dia que Yahshua morreu. Então, aqui está dizendo que o Eterno vai levar a sua boa obra, vai completar ela até no dia do Mashiach, até no dia do Cordeiro. Esse dia aqui não é um dia de 7 anos, não é um dia de 1 ano, é um dia de 24 horas, onde Yahshua ficou 6 horas de pendurado no madeiro. E ele começou a sofrer bem antes.
Ele sofreu durante todo esse dia. Então esse dia é o dia do Cordeiro. É o dia para ser guardado no nosso coração. É o dia para ser guardado na nossa mente. Olha o que diz aqui no versículo 10. Que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar até o dia do Machia. Na Bíblia Jerusalém diz assim, para que vocês estejam íntegros, sem culpa, irrepreensíveis, até no dia do Machia. Então, no dia do Machia, nós temos que chegar no dia do Machia íntegro, perfeito, sem culpa. Por quê? Porque quem tiver cheio de falhas no dia do Machia não vai subir no arrebatamento. Porque esse é o dia do arrebatamento, é o dia do Machia, é o dia do Cordeiro. O dia do Cordeiro é o dia 15 de Abib. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim, eles o venceram, graças ao sangue do Cordeiro. Dentro desse próprio capítulo, está nos mostrando como é que eles venceram. No capítulo 12, versículo 5, diz assim, nasceu-lhe, pois, o filho varão, e ele foi arrebatado para o trono do Criador. Ele ganhou a redenção, graças ao sangue do Cordeiro. No dia do Cordeiro, o filho varão vai ganhar a sua redenção. Ele vai ser tirado dessa terra e vai ser levado para a terra do descanso. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 14, fala do dia da redenção. Diz assim, viu 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro. Com o Cordeiro. Lá não usa a palavra leão, não. Podia usar a palavra leão. Mas por que o Eterno usou essa palavra Cordeiro no capítulo 12 e no capítulo 14? Para mostrar que esse é o dia do Cordeiro. Esse é o dia da redenção. Esse é o dia que os 144 mil vai para o Monte Sião. Esse é o dia que o filho varão, graças ao sangue do Cordeiro, vai para o trono do Criador. Vai ser arrebatado. Então, meus irmãos, vamos ficar em oração, vamos ficar em jejum, porque esse é o dia do arrebatamento. Ninguém tira isso de nós. A Igreja Católica pode falar aí agora, os crentes de Laodiceia podem dizer, ninguém sabe o dia nem a hora. Não sabia até Ial dos Exércitos revelar. Esse é o dia, e quem marcou não foi Romilson, foi Ial dos Exércitos que marcou esse dia para acontecer o arrebatamento, porque foi nesse dia que o filho dele deu brado lá no madeiro, dia 15 de Nissan, dia 15 de Abib, foi o dia da nossa redenção, e será o dia da redenção do nosso corpo. Fique na graça, fique na paz do Eterno, meu Senhor.